O milagre de Gabriel, quando a fé venceu a urticária crônica. Gabriel tinha apenas 9 anos, mas já conhecia bem o peso de uma doença que parecia não ter fim. Desde os 5, seu corpo era coberto por manchas vermelhas, inchadas e doloridas que surgiam sem aviso. A urticária crônica o impedia de brincar como as outras crianças, de dormir tranquilo ou até de usar roupas normais, pois o atrito piorava as feridas. Os médicos tinham receitado remédios fortes, pomadas e até dietas restritas, mas nada adiantava. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé, mas abalada pela situação do filho, já havia chorado em vários consultórios ouvindo a mesma frase: não há cura, só controle. Até que um dia, enquanto esperava no corredor de mais um hospital, Dona Maria ouviu duas senhoras conversando sobre uma igreja onde Deus operava milagres. Lá, as crianças são curadas, as dores somem, e até doenças que os médicos não resolvem são vencidas pela fé, disse uma delas. O coração de Dona Maria acelerou. Ela não era de frequentar igrejas, mas naquele momento, sentiu que não tinha mais para onde correr. Anotou o endereço da Igreja Universal do Reino de Deus e, na mesma semana, levou Gabriel a um culto. O primeiro impacto foi a energia do lugar. Não era um templo silencioso e frio, mas um ambiente vibrante, onde as pessoas oravam com fé, cantavam com emoção e testificavam milagres. Gabriel, mesmo com coceira e desconforto, sentiu algo diferente. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre libertação e como Deus não abandonava ninguém. Se você crer, verá a glória de Deus, ele declarou, enquanto impunha as mãos sobre os fiéis. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, levantou a mão durante o apelo. Eu quero a cura do meu filho, Senhor, ela clamou. Um obreiro se aproximou, orou por eles e os convidou para participar da corrente de oração, onde dezenas de pessoas se uniam em fé por um mesmo propósito. Aqui, ninguém ora sozinho, disse o obreiro. Deus ouve o clamor do seu povo. Gabriel, mesmo pequeno, entendeu que aquele era um lugar onde as pessoas acreditavam de verdade. Ele viu adultos chorando de alegria no altar, outros sendo ungidos com óleo santo, e ouviu testemunhos de curas de câncer, depressão e até paralisia. Se Deus curou eles, pode me curar também, pensou. Os dias seguintes foram de campanha de fé. O pastor anunciou que aquela seria uma semana de milagres especiais para crianças, e Gabriel não podia perder. Dona Maria, mesmo com pouco dinheiro, decidiu participar da campanha do óleo, onde os fiéis eram orientados a ungir as portas de casa e orar com fé. O óleo é símbolo do Espírito Santo, e onde ele está, a doença não fica, explicou o pastor. Na quarta-feira, durante a fogueira santa, um momento de oração intensa onde os demônios são expulsos e as bênçãos descem, Gabriel foi levado ao altar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro esta maldição de doença. Saia, espírito de enfermidade, deste corpo. Gabriel é livre, é curado, é restaurado. De repente, Gabriel sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. As coceiras, que antes eram insuportáveis, começaram a diminuir. Ele olhou para suas mãos e viu que as manchas vermelhas estavam sumindo, como se alguém tivesse passado um pano úmido sobre elas. Mãe, olha, ele gritou, mostrando os braços já quase limpos. Dona Maria caiu de joelhos, chorando e agradecendo. O pastor, emocionado, chamou o menino para testificar. Glória a Deus! Mais um milagre no meio do seu povo, ele exclamou, enquanto a igreja inteira aplaudia e louvava. Gabriel, pela primeira vez em anos, sentiu-se leve, como se um fardo enorme tivesse sido tirado de suas costas. Mas o milagre não parou por aí. Nos dias seguintes, Gabriel continuou frequentando os cultos, participando das vigílias de oração e aprendendo sobre a importância do dízimo e das ofertas. Dona Maria, que antes vivia angustiada com as contas do hospital, começou a ver provisão sobrenatural. Um dia, uma irmã da igreja lhe ofereceu um trabalho melhor e, em outro, um desconhecido pagou uma dívida antiga sem nem saber da necessidade dela. Deus não só curou meu filho, como abençoou minha vida, ela testificava, emocionada. Gabriel, que antes era tímido e isolado, agora corria, brincava e até ajudava nas tarefas da igreja. Ele aprendeu que a fé não é só pedir, é confiar e agir. Quando o pastor falava sobre prospere o seu futuro, ele entendia que Deus queria o melhor para ele em todas as áreas. A lição que ficou foi simples, mas profunda: Deus não abandonou Gabriel nem sua mãe.
Ele só esperava que eles dessem um passo de fé. Muitas vezes, as pessoas desistem antes da vitória, achando que não há solução. Mas na Igreja Universal, Gabriel aprendeu que onde há fé, há milagre. Hoje, sempre que alguém pergunta como ele foi curado, Gabriel sorri e diz: foi Deus. Eu só acreditei, e ele fez o resto. E assim, mais uma história de fé se junta aos milhares de testemunhos que provam, na Universal, Deus está presente, e ele ainda opera milagres. A vida de Gabriel e de sua mãe, Dona Maria, mudou tanto que até os vizinhos notavam a diferença. Antes, ela mal tinha forças para sair de casa, carregando o peso da preocupação e das contas atrasadas. Agora, com o coração cheio de gratidão, ela se tornou uma das mulheres mais ativas na igreja. Não perdia um culto sequer, sempre com a Bíblia na mão e um sorriso no rosto, pronta para contar a todos como Deus tinha transformado sua vida. Foi num desses cultos que Dona Maria conheceu a irmã Cláudia, uma mulher que também tinha passado por lutas difíceis. As duas logo criaram um laço de amizade, e irmã Cláudia começou a frequentar a casa delas. Um dia, enquanto tomavam um café juntas, Dona Maria compartilhou um sonho que tinha guardado no coração há anos. Sempre quis ter um pequeno negócio, algo que me desse independência, mas nunca tive coragem. E agora, com Gabriel curado, sinto que é a hora. Irmã Cláudia, que já tinha visto muitos milagres na Universal, não hesitou: então vamos orar por isso. Deus não cura só o corpo, ele também abre portas. Você já viu como ele age aqui? E assim, as duas se ajoelharam ali mesmo, na sala simples mas agora cheia de luz, e clamaram a Deus por uma oportunidade. No domingo seguinte, durante o culto, o pastor falou justamente sobre prosperidade e propósito. Deus não quer que seus filhos vivam na escassez. Ele tem um plano para cada um, e quando a gente busca ele em primeiro lugar, as bênçãos chegam de forma que a gente nem imagina, disse o pastor, olhando diretamente para Dona Maria, como se Deus estivesse falando através dele só para ela. Naquela mesma semana, uma conhecida da igreja, que tinha uma pequena padaria, ofereceu a Dona Maria um espaço para vender salgados e doces caseiros. Eu sempre gosto dos seus bolos, Maria. Por que não tenta? Aqui tem movimento, e eu te ajudo com o que precisar, disse a mulher, sem saber que estava sendo usada por Deus para responder a oração. Dona Maria não pensou duas vezes. Com as economias que tinha guardado aos poucos e a ajuda de algumas irmãs da igreja, ela comprou os ingredientes e começou a produzir. Gabriel, agora cheio de energia, era seu maior ajudante, amassava farinha, enchia os forminhas e até entregava os pedidos para os clientes mais próximos. Mãe, a gente vai conseguir, eu sinto, ele dizia, com uma fé que contagiava até os adultos. Os primeiros dias não foram fáceis. Havia dias em que as vendas eram poucas, e Dona Maria sentia o medo bater à porta. Mas ela lembrava das palavras do pastor: a fé não é ver para crer, é crer para ver. Então, todas as manhãs, antes de abrir a bancada, ela orava: Senhor, eu confio em Ti. Abençoa o trabalho das minhas mãos. E Deus foi fiel. Pouco a pouco, os clientes começaram a chegar. Os salgados de Dona Maria faziam sucesso, e logo ela precisou aumentar a produção. Em menos de 3 meses, ela já conseguia pagar as contas da casa sem aperto, e ainda sobrava para guardar. Mas o maior milagre não era o dinheiro, era a paz que agora morava naquele lar. Gabriel, que antes era tímido e fechado, agora falava com todo mundo na igreja. Ele até se juntou ao grupo de adolescentes, onde aprendeu a tocar tamborim. Mãe, eu quero servir a Deus como o pastor e as irmãs servem. Eles mudaram a nossa vida, ele disse um dia, com os olhos brilhando. Dona Maria, emocionada, abraçou o filho. Eles só nos mostraram o caminho, meu filho. Quem mudou tudo foi Deus. E ele não vai parar por aqui, não. Hoje, a bancada de Dona Maria virou um pequeno ponto comercial, e ela sonha em abrir uma padaria própria. Gabriel, além de ajudar no negócio, está se preparando para ser um obreiro na igreja. Eu quero que outras pessoas saibam que Deus pode mudar qualquer história, assim como mudou a nossa, ele diz, com a convicção de quem já viu o milagre de perto. E assim, o que começou como um grito de socorro numa noite de desespero se tornou um testemunho vivo de que, na Igreja Universal, a fé move montanhas. Não foi sorte, não foi coincidência, foi Deus, respondendo àqueles que, mesmo no fundo do poço, escolheram confiar. Porque milagre não é só curar uma doença ou resolver um problema.
Milagre é ver uma família restaurada, um sonho renascendo e uma vida que, de vítima das circunstâncias, se torna uma história de vitória. E isso, só Jesus faz. No domingo seguinte, o casal chegou cedo à igreja, como sempre faziam agora. Desta vez, porém, havia algo diferente no ar. Enquanto caminhavam pelo corredor, várias pessoas os cumprimentaram com sorrisos e abraços apertados. Alguns até paravam para ouvir um pouco mais da história deles, como se precisassem daquele exemplo de fé para alimentar a própria esperança. Na reunião, o pastor chamou Gabriel e Ana ao altar. Hoje, nós vamos orar por um milagre ainda maior na vida desse casal, anunciou, com a voz firme e cheia de autoridade. Ana sentiu o coração acelerar. O que será que Deus ainda tem para nós? Pensou, enquanto segurava a mão do marido com força. O pastor começou a orar, mas dessa vez não era só por eles. Era por algo que nem tinham ousado pedir, a realização do sonho da padaria. Senhor, o Senhor que abençoou o negócio deles no mercado, que multiplicou as forças desse casal, agora abre as portas para que eles possam não só sobrevender, mas também empregar, abençoar outras famílias, como foram abençoados, declarou, com as mãos levantadas. Ana sentiu lágrimas escorrendo. Ela lembrava da época em que não tinha nem o que comer, e agora ali estava, sonhando com um negócio próprio. Só Deus, repetia mentalmente, enquanto o pastor impunha as mãos sobre eles. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Um cliente do mercado, um senhor idoso que sempre comprava pães e queijos, aproximou-se de Gabriel com um papel na mão. Meu filho, eu tenho um ponto comercial vazio na rua principal, bem movimentada. Faz tempo que estou orando para alugar para alguém honesto, que vá fazer diferença na comunidade. O Espírito Santo me falou do seu sonho ontem na igreja. Se quiserem, o espaço é de vocês. E olha, o aluguel é um valor que vocês podem pagar, disse, com os olhos brilhando. Gabriel e Ana se entreolharam, incrédulos. Era exatamente o que precisavam, um local espaçoso, com forno industrial já instalado, e em uma rua onde passavam centenas de pessoas todos os dias. Isso não é coincidência, meu amor. É Deus confirmando a palavra do pastor, sussurrou Ana, com a voz embargada. Em menos de um mês, a padaria bendita estava de portas abertas. O nome não tinha sido escolhido à toa, era um agradecimento por tudo que Deus tinha feito. No dia da inauguração, a igreja inteira compareceu. O pastor cortou a fita, e Gabriel, com as mãos trêmulas de emoção, serviu o primeiro pão a uma senhora que chorava ao contar que não tinha dinheiro para comprar comida para os netos. Leve, minha irmã. Hoje, Deus está abençoando você através da gente, disse, colocando mais 2 pães no saco. Os clientes não demoraram a perceber que aquele lugar era diferente. Além dos pães fresquinhos e dos bolos que Ana fazia com tanto carinho, havia algo no ar, uma paz, uma alegria contagiante. Muitos que entravam só para comprar, saíam com uma palavra de fé, uma oração, ou até mesmo um convite para a igreja. Aqui não se vende só comida, vende-se esperança, dizia uma freguesa, que havia superado uma depressão depois de ouvir o testemunho do casal. Os milagres não pararam por aí. Um jovem que trabalhava como ajudante na padaria, viciado em drogas, entregou a vida a Jesus depois de ver a transformação de Gabriel. Uma mãe solteira, que lavava louças no mercado, foi contratada para ajudar na cozinha e hoje já tem seu próprio cantinho de salgados dentro da padaria. Deus não só me deu um emprego, Ele me deu uma família, ela diz, sempre que pode. Toda segunda-feira, antes de abrir as portas, o casal e os funcionários se reúnem para orar. Eles agradecem por cada pão vendido, por cada vida tocada, por cada porta que Deus abriu. A gente não é dono de nada disso. Somos apenas administradores do que Deus nos confiou, Gabriel sempre lembra a equipe. Hoje, a padaria bendita é um ponto de referência na cidade. Não só pelo cheiro de pão quente que se espalha pela rua, mas pelo amor que transborda dali. Ana e Gabriel não são mais os mesmos. O medo, a vergonha e a desespero viraram história. No lugar deles, há uma certeza: quando Deus entra na vida de uma pessoa, Ele não muda só o final da história, Ele reescreve tudo. E assim, o que começou como um grito de socorro numa noite escura se tornou uma luz que ilumina muitas outras vidas. Porque milagre, mesmo, não é só o que a gente recebe. É o que a gente se torna. E o que a gente pode dar.
A notícia do milagre na vida de Ana e Gabriel se espalhou como o aroma do pão fresco que saía do forno da padaria bendita. Muitas pessoas começaram a chegar não só para comprar, mas para ouvir a história daqueles que, um dia, não tinham nem um pedaço de pão para dar aos filhos e agora alimentavam centenas de famílias. Um dia, uma mulher chamada Marisa entrou na padaria com os olhos inchados de chorar. Ela carregava nas mãos um papel amassado, uma conta de luz atrasada e uma notificação de despejo. Não sei mais o que fazer, confessou, com a voz trêmula. Ana, que reconheceu naquele desespero o próprio passado, segurou suas mãos e disse: Deus não nos abandonou. Ele não vai abandonar você também. Gabriel, que estava no balcão, chamou a mulher para sentar e ouviu sua história. Enquanto ela falava, ele lembrava das noites em que, dentro da Universal, ele e Ana choravam nos pés do altar, pedindo um milagre. A gente também já esteve aí, ele disse, com os olhos brilhando. Mas Deus mudou tudo. E Ele pode mudar a sua vida também. No domingo seguinte, Marisa foi à Universal. Não tinha roupa bonita, não tinha dinheiro para oferta, mas levou o coração quebrado e a fé de quem não tinha mais nada a perder. Durante o culto, o pastor falou exatamente sobre a providência de Deus para quem confia nele. Quando chegou o momento da oração, Marisa sentiu algo diferente e uma paz que ela não conhecia. Naquela noite, ela sonhou com um homem que lhe entregava um envelope. Ao acordar, não deu importância, até que, no dia seguinte, alguém bateu à sua porta. Era um senhor que ela nunca tinha visto, segurando um envelope. Moça, Deus me mandou aqui, ele disse. Dentro, havia o dinheiro exato para quitar a dívida da luz e o aluguel atrasado. Marisa caiu de joelhos ali mesmo, na calçada, chorando. Não era coincidência. Era Deus respondendo, assim como tinha respondido a Ana e Gabriel. A notícia do milagre de Marisa correu à cidade. Mais pessoas começaram a frequentar a padaria bendita, não só para comprar pão, mas para ouvir sobre aquele Deus que transformava vidas. Muitos que chegavam com o coração pesado saíam de lá com um pedaço de pão e uma palavra de esperança. Alguns, como o jovem Carlos, que estava viciado em drogas e já tinha sido abandonado pela família, encontraram ali não só comida, mas um motivo para recomeçar. Carlos começou a ajudar na padaria, lavando louça, varrendo o chão. Ana e Gabriel não o tratavam como um empregado, mas como filho. Levaram-no à igreja, onde ele conheceu o amor de Deus de verdade. Hoje, Carlos é um dos padeiros da padaria bendita e, toda semana, compartilha seu testemunho na Universal. Se Deus tirou um viciado da rua e fez dele um homem de bem, imagine o que ele pode fazer por você. A padaria virou um lugar de milagres. Quem entrava ali com fome de pão saía com a alma alimentada. Quem chegava com dívidas encontrava uma solução. Quem estava doente recebia oração e muitos voltavam para agradecer pela cura. Ana e Gabriel não cansavam de dizer: não somos nós. É Deus usando a nossa obediência. E assim, o que começou como uma família destruída pela pobreza e pelo desespero se tornou um farol de esperança. A Universal não era só um lugar onde eles iam aos domingos, era o alicerce de tudo. Lá, eles aprenderam que Deus não muda só as circunstâncias, Ele muda o coração. E um coração transformado é capaz de transformar o mundo ao redor. Hoje, quando alguém pergunta como uma padaria tão pequena consegue fazer tanto bem, Gabriel sorri e responde: porque aqui, cada pão é feito com fé. Cada atendimento é uma oração. E cada vida que passa por essas portas, Deus quer tocar. Porque milagre, mesmo, não é só o que a gente recebe, é o que a gente se torna e o que a gente pode dar aos outros. E essa história ainda não acabou. Está só começando. A padaria de Gabriel e Ana não era mais só um negócio, era um ministério. Todo dia, antes de abrir as portas, o casal e os filhos se reuniam no pequeno escritório nos fundos para orar. Não eram orações longas ou cheias de palavras difíceis, mas pedidos sinceros: Senhor, use este lugar para abençoar quem está passando fome não só de pão, mas de esperança. E Deus respondia de formas que nem eles imaginavam. Certa manhã, uma mulher chamada Marisa entrou na padaria com os olhos inchados de chorar. Vestia uma blusa surrada e carregava uma criança no colo, enquanto outras duas, de mãos dadas, olhavam vitrines com olhares vazios. Ela pediu apenas um pão francês, mas Ana, ao vê-la contar as moedas com mãos trêmulas, sentiu algo apertar seu coração.
Sem pensar duas vezes, empacotou meia dúzia de pães, 2 pacotes de bolacha e até um pedaço de bolo que sobrara do dia anterior. Leva, minha filha. Deus vai prover o resto, disse, colocando a mão no ombro de Marisa. A mulher tentou recusar, envergonhada, mas Ana insistiu, não é esmola. É uma semente. Um dia você vai colher. Marisa saiu sem dizer nada, mas uma semana depois voltou desta vez com o marido. Ele, um homem alto e de rosto marcado pelo cansaço, segurou a mão de Gabriel e, com voz embargada, contou que estavam há meses sem trabalho fixo. A senhora salvou meus filhos da fome aquela noite, ele confessou. E hoje, nós viemos pedir ajuda de verdade. Gabriel não hesitou. Levou o casal até a igreja mais próxima da Universal, onde o pastor os recebeu com um abraço apertado. Naquela mesma semana, o marido de Marisa conseguiu um emprego como servente de pedreiro em uma obra perto de casa, uma vaga que apareceu do nada, como ele mesmo disse. Marisa, por sua vez, começou a frequentar as reuniões das mulheres na igreja, onde aprendeu a costurar. Em menos de um ano, ela já fazia enxovais para vender, e o dinheiro que ganhava complementava o salário do marido. Mas o maior milagre não foi o emprego ou a renda. Foi o que aconteceu no coração daquele lar. O marido, que antes bebia para esquecer a miséria, entregou a vida a Jesus em um culto de libertação. As crianças, que antes tinham olhares apáticos, passaram a sorrir e a sonhar. E Marisa? Ela se tornou uma das voluntárias da padaria. Toda sexta-feira, ela chegava cedo para ajudar Ana a preparar os pães que seriam doados para as famílias carentes do bairro. Eu só queria um pão, mas Deus me deu uma família nova, ela dizia, sempre que alguém perguntava como sua vida havia mudado. E assim, a padaria virou um ponto de luz no bairro. Não era raro ver pessoas entrando só para pedir oração, ou para deixar um depoimento de como Deus havia os livrado de uma enfermidade, de um vício, ou de uma dívida que parecia impossível. Gabriel e Ana nunca recusavam ninguém. Se fosse preciso, eles paravam o forno, sentavam com a pessoa e oravam ali mesmo, entre os sacos de farinha e o cheiro de pão quente. Certa vez, um jovem chamado Rafael chegou até eles desempregado e desesperado. Havia sido demitido havia 6 meses e, sem qualificação, não conseguia nada. Já pensei até em coisas ruins, ele admitiu, com os olhos baixos. Gabriel não ofereceu conselhos vazios. Em vez disso, levou Rafael para a igreja, onde ele participou de um curso de panificação oferecido pela Universal. Hoje, Rafael é um dos padeiros da equipe e o primeiro a chegar todo dia, com um sorriso no rosto. Aqui, eu não só ganhei um trabalho. Ganhei uma razão para viver, ele diz. Os milagres não paravam por aí. Uma senhora idosa, que sofria de uma doença nos ossos e mal conseguia andar, começou a frequentar as reuniões de cura na Universal após ser convidada por Ana. Depois de algumas semanas, ela chegou à padaria pulando de alegria e os exames mostravam melhora inexplicável. Os médicos não entendem, mas eu sei, foi Jesus, ela gritava, abraçando todo mundo. A fama da padaria da fé, como passaram a chamar, se espalhou. Jornais locais fizeram matérias, pessoas de outros bairros vinham só para conhecer o lugar onde Deus trabalha através do pão. Mas Gabriel e Ana nunca deixaram a fama subir a cabeça. Toda noite, antes de dormir, eles agradeciam a Deus pela oportunidade de serem instrumentos dele. Nós éramos os pobres que não tinham nada. Hoje, somos os pobres que têm tudo porque temos Jesus, Ana costumava dizer. E o mais lindo é que a história deles inspirou outros. Um ex-cliente, dono de uma pequena mercearia, começou a doar cestas básicas. Uma costureira do bairro passou a ensinar seu ofício para mulheres em situação de vulnerabilidade. Até um médico cristão se voluntariou para fazer consultas gratuitas uma vez por mês no salão dos fundos da padaria. Porque quando Deus começa a agir, ele não para. E o que começou como um simples ato de fé de um homem que não tinha nem farinha para fazer um pão, virou um movimento de amor que alimenta não só o corpo, mas a alma de uma comunidade inteira. E tudo isso porque, em um dia de desespero, Gabriel e Ana escolheram acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está preparando algo maior. Eles não sabiam como, nem quando, mas confiaram. E hoje, cada pão que sai daquele forno carrega não só ingredientes, mas uma história de milagres e a certeza de que, quando Deus está no comando, até o impossível vira testemunho. O milagre que não acabou.
Anos depois, a pequena padaria de Gabriel e Ana já não era só um lugar de pães. Era um farol. As mulheres que aprenderam a costurar ali agora tinham suas próprias oficinas. O médico que começou com consultas mensais abriu uma clínica comunitária ao lado. E as crianças que antes pediam migalhas agora estudavam à noite no mesmo salão onde outrora se amassava a massa da esperança. Mas o maior milagre não estava nas paredes que se expandiram, nem nos diplomas pendurados, nem mesmo nos pães que nunca mais faltaram. Estava no coração daqueles que, como Gabriel, aprenderam que a fé não é a certeza de que Deus vai nos dar tudo o que pedimos, mas a confiança de que Ele nos dará tudo de que precisamos, mesmo que venha disfarçado de farinha emprestada, de mãos estendidas ou de um forno que nunca deveria ter acendido. Naquela manhã em que Gabriel abriu a porta para encontrar os sacos de farinha anônimos, ele não soube que estava recebendo muito mais do que trigo. Recebia uma lição: Deus não multiplica apenas pães, Ele multiplica corações. E quando um coração generoso se abre, o milagre não para, ele se espalha, como fermento na massa, transformando o pouco em muito, o medo em coragem, e o impossível em história para ser contada. Hoje, quem passa pela rua ainda sente o cheiro de pão quente. Mas também ouve risadas, vê crianças correndo e sente algo mais profundo, a prova de que, quando entregamos nosso nada a Deus, Ele devolve um tudo que nem sonhávamos. Não porque merecemos, mas porque Ele é bom. Não porque pedimos certo, mas porque Ele é fiel. E assim, entre farinha, suor e orações, Gabriel e Ana descobriram que o verdadeiro milagre não foi o pão que nunca acabou, mas a vida que nunca mais foi a mesma.